Vale das Trevas. Da ponte pra cá. Sejam todos bem-vindos ao Vale das Trevas para a Ponte pra cá. Eu sou o Henrique Ferraz e hoje nós iremos dar continuidade àquele episódio que nós conversamos anteriormente, que é sobre as tradições. Mas não vamos continuar com os adeptos. Claro que tem mais coisa para falar sobre os adeptos. Hoje nós vamos falar sobre o coro celestial, intrigas, divisões, guerras e, é claro, aquele grande dilema: por que eu jogaria com um cristão conservador? Mas bora lá, senta aí, pega tua pipoca, teu caderno, teus dados e vamos dar-lhe. Logo de cara, quando tu abre o livro, tá? O livro da terceira edição ou edição revisada, está escrito lá: por que eu jogaria com um cristão conservador? E o livro diz, logo de cara, que não é apenas jogar de cristão conservador. Aqui o livro ou a tradição, ela abraça todas as religiões. Ou seja, tu quer jogar de muçulmano, tu quer jogar de budista, de católico, de umbandista, de qualquer que seja a religião que tu tenha em mente, tá? Tu pode jogar. É claro que algumas religiões vão estar mais fortes do que as outras por causa de questões locais, né? Por causa de questões locais ou até mesmo de cultura. Mas isso aí depende. Aí vai de ti e do teu narrador, do teu mestre. Pois então, né? Depois de ter visto o print que o Rafael Damasceno me mandou aqui, né? Que ele me mandou uns prints cabulosos, né? E é tu mesmo que vai editar. Então, se tu quiser deixar, tu pode deixar. Se quiser tirar, tu pode tirar. Dando sequência, o coro celestial, tá? Ele possui 4 grandes eras. E essas eras, elas estão cheias de intrigas, traições, conflitos. E a primeira grande era, quando eu comecei a ler, me chocou de cara. Tá, de cara. Porque, assim, logo quando veio Deus, quando Deus criou o universo e tudo mais, ele colocou na Terra os cantores. Os cantores nada mais são do que magos, mas são os 5 grandes cantores primevos. Sim, cantores primevos, que são eles: Mithras, Gander, Enoch, Brima e Gilgamesh. Esses são os 5 primeiros magos que vieram à Terra. Mithras foi o primeiro. Sim, tu não escutou errado. Mithras, aquele príncipe lá de Londres lá. Eu tava dando uma olhada, peguei ali. O Mithras é o Ventrue de 4ª geração, que é o Gander. O Gander, ele é descrito em alguns livros do Ventrue como um rei antigo. Não se tem ficha, não se tem outras citações. Apenas é um rei antigo. Da onde, quando e como, não sabemos. Isso é claro, citações dentro do livro de Vampiro a Máscara. O Enoch, nós sabemos quem é. É o primeiro vampiro a ser abraçado pelo Caim, lá na primeira cidade. Continuando com Brisma, daí tu tem algumas maneiras de escrever. Tu tem 3 tipos de escrita deste nome: Brisma, Brusma e Brisha. Só que qual dessas eu não faço ideia. Qual é a forma correta de se pronunciar ou correta de se pronunciar, eu não faço ideia. Mas essas 3 maneiras estão descritas em alguns livros. Eles estão mais aparentes no livro dos Seguidores de Sete. Lá tu consegue encontrar uma que outra citação sobre esse nome. Nós temos depois Gilgamesh. Gilgamesh também é um vampiro de 4ª geração e rival de Enkidu, tá? E tu vai encontrar nos livros de Dark Age, da primeira e segunda edição, no V20, tá, do Dark Ages. Tu também vai encontrar o Gilgamesh na Gehenna. Pode ser que tu encontre também
no fragmento de Hércules, essas citações. Mitras, tu vai encontrar numa porrada de livros. Enoch também. Então não é preciso falar em quais livros tu consegue encontrá-lo, né? Já que são nomes bem comuns. No livro, no livro do Coro Celestial, eles não falam sobre antes de Cristo e depois de Cristo. E sim, eles falam sobre AEC, que é antes da Era Cristã, e EC, Era Cristã ou Era Comum. Né? Eu só vou repetir aqui, tá? Eles não utilizam o antes de Cristo e depois de Cristo, e eles utilizam antes da Era Cristã e Era Cristã ou Era Comum. Que eu achei interessante, peculiar, porque eles não falam de Cristo, e sim da Era Cristã, de quando a religião cristã ou a organização começou a tomar força e expandir território. Sim, a primeira era, ela foi dita por essas pessoas, por esses 5 primevos, tá? Então, começa com eles criando as coisas, eles moldando a realidade, eles colocando a sua imaginação, a sua criação ao bel prazer do mundo. A segunda era é um pouquinho mais, como é que eu posso dizer? A segunda era, ela é um pouquinho mais detalhada de intrigas, de lutas. Por quê? Lá no Egito, nós tínhamos um faraó Amenhotep IV. E este faraó, ele possuía um sacerdote, que o nome do sacerdote era Mentuhotep. E esse Mentuhotep, após fazer servir o faraó, ele saiu em retirada, vagar pelo deserto. E no deserto ele encontrou o anjo Gabriel, que ele tinha uma mensagem para o Mentuhotep. E ele falou: reúna aqueles que lembram de mim por qualquer nome. Ou seja, ele estava falando para reunir todos os outros sacerdotes, independente da religião que fosse, que seguisse. Porque o Uno é um só. O Uno, ele atende por todos os nomes, seja ela ocidental, oriental, seja da onde for. O Uno é um só por diversos nomes. E assim o fez. Mentuhotep, então, ele rumou do deserto e a partir de um ponto ele começou a enviar mensagens, a procurar outros sacerdotes, outros religiosos, e no deserto de Akhenaton ele montou a primeira cidade. Lá ele montou a primeira cidade e começou a chegar vários e vários outros sacerdotes de outras religiões. E a partir de então ele começou a construir esta tradição, porque naquele momento que o anjo lhe deu a mensagem, ele falou: sejam todos seu coro celestial unido. Desta frase, ele pegou o coro celestial e ali ele começou a construir a tradição, a partir de uma mensagem do anjo Gabriel. E a cidade, ela começou a prosperar, o coro começou a crescer, e a partir dali ele começou a ter algumas divisões. Por quê? Claro que tu vai ter afinidades com... eu sou da religião X, vou ter uma afinidade com aquela outra pessoa. Sou da religião Y, vou ter afinidade com aquela outra pessoa que é da mesma religião que a minha. Então eles começaram a ter estas divisões. Não propositais, mas sim circunstanciais. E ele foi prosperando, e então, em certo momento, uma dessas divisões pegou e cresceu muito, que foi a Cabala do Pensamento Puro. A Cabala do Pensamento Puro, ele consistia em apenas e unicamente cristãos. E nisso, o coro celestial já começou a ganhar forma, começou a ganhar diretrizes, e o Senado romano já começou também a se intervir nele. Em 1325, os sacerdotes do aquele antigo faraó do Amenhotep, eles já estavam mancomunados, eles estavam entre eles
conspirando contra aquela cidade, a cidade de Akhenaton. E a partir de então, eles derrubaram a cidade de Akhenaton. E ali surgiu então os Cantores Sombrios. Ali surgiu os Cantores Sombrios, que são ditos hoje como os Nefandes. Os Nefandes são os Cantores Sombrios, né, que o princípio deles surgiu a partir dos sacerdotes do faraó Amenhotep. Então a gente parte para a Terceira Era. E a Terceira Era se dá com a Cabala do Pensamento Puro em 1325, onde termina a Segunda e começa a Terceira em 1325. A Cabala do Pensamento Puro, ela deixa o coro celestial, tá? E ela vai para a Ordem da Razão, como os Gabrielitas. E também nessa mesma época, tu tem uma guerra do coro celestial contra a Ordem de Hermes e os Verbenas. Ou seja, as duas tradições entraram em conflito com o coro celestial nesse momento. Então foi um momento bem conturbado, porque uma grande parte do seu poder militar, da sua força, dos seus membros, eles saíram. Então eles perderam força. E foi uma era somente de revoltas, conturbações, de traições. Ninguém conseguia colocar o coro celestial em um só voz, em um só coro. Porém, no início da Quarta Era, tá, que é a Era das Grandes Cruzadas, deu-se o fim da guerra contra a Ordem de Hermes e os Verbenas por causa de um corista. Um corista pegou e falou: chega, somos todos irmãos, somos todos uno. A partir daqui, se nós não colaborarmos, nós vamos falecer e os Cantores Sombrios prevalecerão. Então, nesse momento, todos eles pararam, né, e começaram a se restabelecer como grupo. Conseguiram, né, como eu disse, conseguir uma paz com a Ordem de Hermes e os Verbenas. Então, a partir desse momento que a paz foi reinada, que a paz foi solicitada, começaram as grandes cruzadas. Sim, o pessoal lá de espada, cavalo, escudo começaram a arrumar contra outros lugares e outras religiões, contra os próprios irmãos. E a Quarta Era, né, que é essa que nós estamos falando, ela inicia, né, como eu estou dizendo, com as grandes cruzadas, também inicia-se com a Era da Tecnocracia e vai até o momento atual. Vai até o momento atual onde nós estamos. Dito isso, né, vamos falar então um pouquinho das Ordens Guardiãs. Porque não só de intrigas, brigas e duelos se dá o coro celestial. As ordens guardiãs, elas são muitas. Tu tem as ordens guardiãs e tu também tem as ordens teológicas, que uma são ordens guerreiras e a outra são ordens espirituais. Ordens que a finalidade dela é apenas trazer uma paz de espírito, trazer a religião, a sabedoria para o próximo, para o desperto. A primeira ordem guardiã que nós temos é os Irmãos de São Cristóvão. Que os Irmãos de São Cristóvão é um grupo ativo por todo o globo, onde a finalidade deles é ajudar quem é necessitado, independente de quem seja, cor, raça ou credo. Se tu é uma pessoa necessitada, eles vão ao teu auxílio. Digamos que seja Madre Teresa de Calcutá. Pega essas pessoas famosas aí por ajudar o próximo, sabe? Chico Xavier, entre outras, entrariam nesta ordem aqui. Nós temos os Cavaleiros de São Jorge e o Dragão, que é a maior ordem e a mais militarizada de todas as ordens aqui do coro celestial. Detalhe, a esfera padrão para os Irmãos de São Cristóvão é a mente. Nos Cavaleiros de São Jorge e o Dragão, eles atuam unicamente para a guerra. E a esfera padrão deles é a forças. Em seguida, nós temos a Ordem de São Miguel, que, incrível que pareça, eu gostei dessa ordem, porque essa ordem, a questão dela o foco dela é as grandes corporações, o crime organizado, políticos corruptos. Ou seja, eles entendem que se tu quer acabar com o mal, acaba de cima, não por baixo. Porque, cara, se tu vai fazer uma guerra, o João da padaria vai ser atingido.
O João da padaria vai ser atingido. E qual é o pecado do João da padaria? Nenhum. Ele só tá fazendo um cacetinho ali dele. Ele só tá fazendo o pãozinho dele gostoso. Só isso. Mas a Ordem de São Miguel, tá? Eles querem... o alvo deles é sempre grandes corporações. Sabe? Grandes corporações, crime organizado é as cabeças. É a cabeça do dragão. A cabeça da serpente. Depois nós temos os cavaleiros pobres do Templo de Salomão. E esses aqui, tá? Esses são exclusivamente, nos dias de hoje, é claro, cristãos. Eles são cristãos, né? E eles são os antigos templários, né? Para ser desta ordem, tu tem que ser cristão e tu tem que ser um templário. Se tu não é nenhum nem outro, sinto muito. Após este, nós temos as Irmãs de Gabriele. As Irmãs de Gabriele também é uma organização, uma ordem curiosa. Por quê? Elas são guerreiras umbrais. A missão delas é fazer com que o espírito morto descanse e não fique na terra atormentado, num grilhão perpétuo, fazendo com que ele fique remoendo aquilo que ele deixou incumbido na terra. A missão dela é bem simples: achar espíritos mortos e dar uma passagem para o além. Somente isso. Mas é claro, suas capelas são dentro da Umbra, a sua missão é dentro da Umbra. Então, algumas vezes, muitas se perdem por causa da tempestade de avatares. Quer dizer, algumas vezes se perderam na tempestade de avatares. E é claro, é muito bom lembrar que somente mulheres são aceitas nesta ordem. Somente e unicamente. Passado isso, nós temos o Shevra Kedisha. E esses aí, eles ajudam espíritos, tá? Mas é mais generalizados. E eles somente aceitam judeus. São quase iguais às Irmãs de Gabriele, porém somente judeus e podem ser homens ou mulheres. É a única diferença entre eles. E para nós terminarmos as ordens guardiãs, nós temos o Varjase ou facção indiana. Isso aí, ela era uma ordem muito grande. Ela era a maior ordem que existia. Porém, houve um evento em Bangladesh que exterminou quase por completo esta ordem, se tornando uma pequena facção, né? Eles estavam lá em Bangladesh para pegar e acabar com os cantores sombrios. Como disse, né, os cantores sombrios são nefantes. Além de nefantes, são demônios, vampiros, toda e qualquer coisa que traga o caos para os adormecidos. Então, quando o Ravnus despertou, eles estavam lá e eles foram ao combate do Ravnus. Porém, eles não estavam preparados para o Ravnus. Eles estavam preparados para vampiros normais, demônios normais. Porém, né, foram pegos de surpresa, sem tempo de reação, a maioria acabou falecendo quase que por instante. E hoje existem apenas meia dúzia desta ordem ou facção. Passado isso, né, nós temos as ordens teológicas. As ordens teológicas, tá, elas são, como eu falei anteriormente, voltadas para o auxílio do próximo e não para guerrear com o próximo. Nós temos os monitas. Monitas são coristas que encolhem todas as religiões. Ou seja, se tu é de qualquer religião e tu quer ser um monita, tu pode. Então tu vai pregar para judeus, para cristãos, para evangélicos, para o que quer que seja, sabe? E eles têm que levar a palavra que vai trazer uma paz para o seu coração. Depois nós temos o septário, que são coristas que se apegam apenas a uma religião. É 100% focado naquela religião, assim, ó. Tu não pode pensar em contradizer a religião que tu estás seguindo. Tu não pode questionar aquela religião onde tu estás. Ah, eu sou budista, mas eu acho legal o espiritismo. Não, bem capaz de falar isso. Tu é expulso. Nós temos também o latitudiário, né? Os latitudiários, na minha opinião, são os melhores. São os
dentro da ordem teológica são os melhores. Por quê? Eles querem derrubar a maneira como o coro celestial administra, como organiza tudo dentro de si, toda a questão prática. O que eles querem? Qual é a ideia deles? É anarquia. Destruir tudo para um recomeço, para recomeçar do zero. Por quê? Se tu tentar aos poucos uma mudança, sempre vai ter uma ou outra coisa que não vai mudar. E aquilo vai persistir e pode vir a voltar a ser o que era antes. Então a ideia deles é destruir para recomeçar. Lindo, lindo. Nós temos a Sociedade Alexandrina, tá? Que eles são os menos benquistos dentro do coro celestial. Por quê? Porque eles utilizam da tecnologia. Eles falam que a tecnologia e a fé tem que caminhar lado a lado. Um não pode se sobressair ao outro. Então, eles sempre utilizam a tecnologia para ter um embasamento maior na sua fé. E isso traz um mau olhar para os outros grupos, porque tu tá com um pé na tecnocracia e um pé na tradição, uma pé na tecnocracia e uma pé na tradição. Então, de uma certa maneira, eles têm que ficar espiados. Nós temos a Anacoretas, que é a ordem mais solitária e a ordem mais desunida. Por quê? Porque os seus membros, eles são espalhados pelo mundo e eles gostam de viver em reclusão. Eles gostam de sair, viajar, estar sozinhos, mas mesmo assim pregando a palavra do Uno. Porém, nunca em grupo, somente individual, o individualismo. Então, tu não tem aquela força da união do grupo, o que isso deixa essa ordem um pouquinho mais fragilizada. A partir disso, tá, nós acabamos aqui as ordens teológicas e as ordens guardiãs. Vale lembrar que a organização deles, tá, é bem rígida, sabe? Então tu tem o Pontífice Maximus, depois tu tem os coifas, tá? E depois dos coifas, assim, tu tem as ordens. E cada ordem possui seu líder. Nós temos também, dentro do livro, o livro também diz sobre a fé verdadeira. Só que a fé verdadeira é aquela que está no livro básico, é aquela que está no livro do vampiro. E tu tem alguns, como eu posso dizer, algumas dualidades dentro da fé verdadeira. Porque alguns cantores falam que a fé verdadeira não é uma coisa, que a fé verdadeira é uma coisa e magia é outra. Porém, se tu tem fé verdadeira, então tu não é um mago, porque a tua magia é a tua fé, não é uma coisa separada. Para outros, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então tu tem divergências enquanto a isso. E a fé verdadeira dentro do coro celestial tu pode utilizar para curas, tu pode utilizar para inúmeros efeitos, para espantar demônios, vampiros, entre outros. E eu acredito, né, que eu já tenha abrangido todo o coro celestial. É uma tradição que ela fala muito de religião. O livro em si, ele passa por várias religiões, mas como nós sabemos, ele dá um foco muito grande na religião cristã. Tanto que as eras, melhor dizendo, antes da era cristã e após, né, durante a era cristã. Se vocês tiverem alguma dúvida, querem que eu volte falar mais alguma coisa sobre o coro celestial ou retomar os adeptos da virtualidade, prende o grito. Se vocês tiverem alguma dúvida, sugestão, tiverem algum comentário a ser feito, manda pra gente. Manda pro nosso e-mail, manda para as nossas redes sociais, que é Vale das Trevas, da ponte pra cá. Nosso e-mail é valedastrevas@gmail.com. Tu pode mandar para o Facebook, Instagram, Twitter ou X, né? Que a gente pode vir a ler. Que nós iremos ler nos próximos comentários. Então, minha gente, agradeço muito o episódio de hoje. Foi novamente curtinho, mas acredito que possa ser essencial para algumas pessoas. O meu muito obrigado e até a próxima.